Está preparado para a palavra de hoje? Nessa manhã, abre o teu coração, deixa Deus ministrar. Vamos lá para Mateus capítulo 6, versos de 1 a 4. Depois desse louvor abençoado, maravilhoso, Deus tem algo tremendo para a nossa vida. Eu creio que Deus faz maravilhas, Deus tem um poder e Deus deseja ministrar o nosso coração, além do que já fomos ministrados pelo louvor, no momento de contribuição, informação, mas Deus quer edificação na nossa vida. Feche seus olhos, mas abra o seu coração. Pai, só o Senhor tem um poder absoluto nos céus, na terra e sobre nossas vidas. E nos rendemos, quando cantamos dizendo, Senhor, nos dá um coração segundo o teu, de acordo com o seu desejo. Senhor, ministra, dá direção. Espírito Santo de Deus, nós suplicamos a Ti, vem, aumenta a Tua presença no nosso meio. Que a atmosfera aqui seja de fé, porque cremos que o Senhor tem poder para responder, mudar a nossa família, a nossa situação financeira, a nossa saúde mental, emocional. Nós cremos que o Senhor não perdeu o poder e cremos que o Senhor quer ministrar o nosso coração. Deus, usa, apesar de mim, apesar das limitações, que a Tua palavra flua com liberdade, mas com autoridade. Oramos no nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Mateus 6, de 1 a 4, queremos compartilhar sobre a verdadeira caridade. O texto vai dizendo o seguinte, de Mateus 6, de 1 a 4, tenham cuidado, então presta bem atenção, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amados, nós estamos refletindo sobre o tema compaixão e graça. E se você se deter um pouquinho nessa expressão, com, espaço, paixão. Quando a gente está apaixonado, a gente faz qualquer coisa. Quando a gente está apaixonado por Deus, a gente não mede esforços. A gente pode estar de um lado da cidade, vai para o outro lado da cidade, para participar de um pequeno grupo, para participar de uma vigília, porque a gente está apaixonado por aquele que mudou a nossa vida. A gente está apaixonado por aquele que mudou a nossa eternidade. Eu estava perdido, eu ia para o inferno. Deus me salvou, te salvou, e Ele vai levar a mim e a você para o céu. E é por isso que eu tenho um coração queimando, apaixonado por aquele que fez de por amor a mim. Uma pessoa apaixonada, queridos, ele vai a pé, ele se arrasta, ele vai de qualquer maneira, todos os esforços, ele vai até o último ponto, para que ele possa corresponder com a paixão que ele tem. Mas também fala de compaixão e graça. É um favor que eu e você não merecemos. A graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor Jesus quebrou as cadeias, as correntes que nos impedia, que era um obstáculo, e Ele nos alcançou. Então, nessa reflexão, domingo passado, por exemplo, foi tal pai, tal filho. Então, imagina aí, Danilo, você está mais parecido com o Pai Celestial hoje do que estava semana passada? E aí, Gilson Braghini, mais parecido com o Pai Celestial hoje do que estava ontem? E aí, quem sabe, Rodrigo, Cláudia, mais parecido, mais apaixonado por Deus hoje do que éramos semana passada?
essa reflexão, ela vai tentando trabalhar na nossa vida, porque os nossos momentos, os nossos dias são desafiadores, não é verdade? Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai retratando, vai trabalhando o ensino de Jesus sobre o Sermão do Monte. E uma das palavras ou das expressões mais utilizadas é a palavra bem-aventurado, ou feliz é o homem, ou abençoado é aquele que... Ele vai usando essa expressão para tentar nos ensinar algo precioso. Ele vai dizendo, olha, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque herdarão o reino do céu. Bem-aventurado, feliz aquele que é manso, porque herdarão a terra. Felizes são aqueles que são pacificadores. Felizes são aqueles que são puros de coração. E ele vai citando, porque Jesus tem um propósito de ensinar a mim e a você como devemos viver num mundo em caos. Um mundo em caos. E é interessante, a Mateus 5, ele está dividido em 3 partes, 3 sessões. A primeira parte, capítulo 5, versos 3 a 12, contém as bem-aventuranças, ou seja, a descrição do crente conforme ele é. Como acabei de dizer, felizes os mansos, os puros de coração, é conforme ele é. Ele está dizendo, olha, esse deve ser o seu padrão, o seu modelo. Segunda parte do capítulo 5, de 13 a 16, a gente vai descobrindo como que esse crente, luz do mundo, sal da terra, deve viver. Como nós devemos viver. E a terceira parte aqui do capítulo 5, ele vai abordando a relação do crente com a lei de Deus. E Deus vai dizendo, ó, não seja como os hipócritas, fariseus e escribas. Ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Os fariseus dos nossos dias é mais ou menos assim. Eu falo, Adriano, ó, nós temos que orar, mas eu não oro, você ora. Eu vou pedindo para você jejuar, mas eu não jejuo. Eu vou pedindo para você ler a Bíblia toda em um ano, mas eu não leio. Eu começo a ensinar aquilo que não é uma verdade na minha vida. Isso é o que Jesus está dizendo. Olha, os fariseus, os escribas fazem isso. Não sejam hipócritas como eles. E eu pergunto para você, como você se vê daqui a 5 anos? Como você consegue se enxergar daqui a 5 anos? Talvez o seu coração, a única coisa que está dizendo, pastor, eu não consigo planejar nada enquanto não passar essas eleições. Eu quero dizer, meu amado, minha amada, que Deus não vai perder o seu trono depois da eleição. Deus não vai deixar de ser Deus, independente de quem assumir a presidência do Brasil. Deus vai continuar reinando soberanamente, e ninguém e nada vai tirar o poder soberano do Senhor, nem hoje, nem no futuro, nem nunca. Essa deve ser a minha e a sua esperança. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou sentimos. Essa deve ser a perspectiva do cristão, daquele que teme a Deus, que confia no Senhor em todo o tempo. Hoje em dia nós temos 3 grandes desafios para a nossa intimidade com Deus, para o nosso crescimento espiritual. E são eles: o entretenimento, o conforto e a ociosidade. Quando eu digo entretenimento, é que o mundo de hoje, né, nosso menu de filmes lá da Netflix ou de seja a rede que for, você está cansado, você ralou, não, eu quero pelo menos relaxar um pouco, eu tenho direito, eu ralei tanto, eu preciso descansar um pouco. Esse é um grande desafio do entretenimento. Eu preciso descansar um pouco, eu preciso mudar, eu trabalhei demais. Segundo desafio é o conforto. Eu ralo tanto, eu trabalho tanto, eu preciso trocar um celular melhor, trocar de carro. Nada disso está errado, mas quando eu coloco isso acima, à frente da minha intimidade, da minha caminhada com Deus, isso é um grande problema. E ociosidade, porque muitas vezes o que eu mais quero é colocar meu pé sobre a mesa, tomar um café e não fazer nada. Eu não sei você, mas às vezes eu luto e faço assim, Deus, hoje eu não quero ir na igreja não. Ele diz, não, você tem que ir, você que vai pregar. Eu falei, tá bom, Deus. Sabe, tem dias que é difícil para você e para mim
levantar e dizer: Deus, se o Senhor não for comigo hoje, a coisa vai ficar feia. Tem dias, eu sei disso. A gente ouve isso, a gente passa por isso, a gente convive com isso. Deus está dizendo que eu preciso vencer essas barreiras. Amados, o inimigo, o diabo, ele tem uma estratégia muito interessante para prejudicar, para anular, para aniquilar o amor entre os irmãos. Para impedir o avanço, seja dos pequenos grupos ou da unidade da igreja, custe o que custar. O diabo está apostando todas as fichas, porque ele sabe que ele não tem futuro na eternidade com Deus. E ele quer impedir de você alcançar esse futuro abençoador na presença do Pai Celestial. E o que ele usa? Ele usa o julgamento. Imagina aí alguém, um irmão, uma irmã, maduro, madura, tomando decisões, fazendo escolhas adequadas, fazendo as ações surtirem efeito, serem produtivas, e as pessoas começam: puxa vida, fulano tem sido uma benção. E esse abençoado, ou abençoada, começa então a colocar como padrão de decisão a maneira como ele faz, a maneira como ele escolhe, a maneira como ele decide. E quando ele está no meio de outras pessoas e não acontece do jeito que ele planejou, aí vem o julgamento. Ora, o julgamento vai vir desse abençoado ou abençoada que colocou um nível tão alto e outros não conseguem alcançar, e ele vai depreciando. Ora, é alguém que está do outro lado e diz: puxa vida, é pressão demais. E a gente começa a julgar um ao outro. Capítulo 6, ele vai tratando da continuação do que acontece no capítulo 5. Jesus tentando nos ensinar algo precioso. E ele vai tentando ensinar que todo crente transformado dá com alegria. Repete comigo: todo crente transformado dar com alegria. Nosso desafio nessa manhã é a gente aprender a começar a desenvolver essa cultura do dar. E aí eu aprendo nesse texto 3 ações, 3 momentos importantes na nossa vida. O primeiro deles está no versículo 2. Eu devo dar, e o texto vai dizendo: dar esmolas. Como que você lida com o dar? Qual é a sua atitude ao dar, abençoar, seja uma esmola, ou fazendo um benefício, ou participando na vida de alguém? O que esse texto quer nos ensinar, e Jesus tentando mostrar qual deve ser a nossa postura quando lidamos com o dar. Como eu e você damos o nosso tempo para o reino de Deus. Como eu e você usamos os talentos que Deus nos deu para a expansão do reino de Deus. Como eu e você utilizamos os dons, as habilidades que recebemos para poder abençoar outras pessoas. Primeira coisa que eu aprendo que é mais importante: Deus tem essa expectativa que eu possa dar de mim na vida das pessoas. Tiago capítulo 4, verso 17, vai dizendo que se eu sei o que é certo para fazer e eu não faço, eu cometo pecado. Está lá dizendo: pense nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E eu não preciso ilustrar, porque em muitos momentos eu e vocês já sabemos o que podemos e devemos fazer, e nós não fazemos. Por exemplo, eu e você sabemos o valor e a importância de ler a palavra de Deus. Ninguém nos impede de ler mais a Bíblia do que eu mesmo, do que você mesmo. Ninguém nos impede de orar mais a Deus do que nós mesmos. Ninguém nos impede. Gálatas vai dizendo, 6, verso 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família da fé. Preste bem atenção, enquanto temos oportunidade. Vai ter momentos em que você vai querer, mas não haverá mais oportunidade de ser bênção na vida de pessoas. De dar de si, porque não haverá mais as mesmas oportunidades. Aqui, queridos, é fazer de boa índole, boa vontade. O foco aqui é trabalhar nosso coração, a nossa ganância. Nós vivemos num contexto de ter as coisas cada vez mais.
A generosidade não é algo natural na minha vida e na sua vida. O natural é a gente querer mais para mim. Eu não vai fazer falta, mas eu quero mais. Esse é o natural. A generosidade é algo que eu preciso trabalhar na minha vida, na sua vida, diariamente, para que cresça, para que floresça e dê fruto para a glória de Deus. A nossa cultura é de ter, onde ter tudo não é o suficiente. A gente quer ter mais recursos, mais influência, mais poder. Isso me faz lembrar, eu sou natural de Recife, e eu lembro que a praia de Boa Viagem, uma praia muito bonita, tem um calçadão bem grande até hoje, são várias praias. E eu lembro que para chegar lá e conseguir lugar para estacionar, você tem que chegar cedo. E eu lembro muito bem, quem estava no calçadão, a gente tinha conseguido um bom lugar, estava doido para ir para a praia, era um domingo pela manhã, eu não era crente ainda, adolescente, mas eu lembro dessa cena. Imagina um Porsche, né? Eu fui ver na internet quanto custa o carro mais caro nos nossos dias. É um Porsche 718 Boxster S, custa somente a bagatela de R$ 679.900. Só isso. Então imagina esse Porsche amarelo vindo de ré para estacionar ali. Aí um esperto vem, estaciona, sai do carro, olha para o dono do Porsche e fala assim, ó, o mundo é dos mais espertos. Se coloca no lugar do dono do Porsche. Talvez você pense assim, pastor, se eu tivesse um Porsche, eu não estava nem preocupado com o lugar para estacionar, não. Mas sabe o que o dono do Porsche fez? Ele não reclamou, ele não criticou. Ele deu a volta na quadra, aumentou a velocidade e entrou com tudo naquele carro. O dono do outro carro colocou na mão, na cabeça e disse, cara, você é doido. Ele falou, não sou doido. Eu quero só dizer para você que o mundo não é dos espertos, é de quem pode mais. O mundo no qual vivemos, ele tem esse princípio, esse conceito. Quem pode mais, quem influencia mais, quem tem mais poder, quem tem mais recursos para fazer o que eu quero mais. Amados, generosidade não vem naturalmente. É algo que eu e você precisamos construir, cultivar a cada dia. Como está, por exemplo, o seu guarda-roupa? Talvez, eu ia usar alguém, não, mas eu não vou usar não. Deixa eu gerar o que é melhor. A irmã chega hoje de manhã e fala assim, fala para o marido, bem, estou sem roupa para ir para a igreja hoje. Tradução, eu não estou com roupa nova para ir na igreja. E aí, eu li um livro chamado Igreja Simples, mexeu muito comigo algum tempo atrás. E eu tomei algumas decisões. E uma delas é que eu cheguei lá e eu tenho mais roupa do que eu preciso. E eu não tive dúvida, fui separando calça, sapato, camisa, mandei lavar tudo, passou um saco de 100 litros de roupa. E eu falei assim, vou doar. E tomei uma decisão, se eu comprar uma camisa, vai sair uma camisa, se eu ganhar uma camisa, vai sair outra camisa. E eu percebi que o guarda-roupa ficou muito mais light, muito mais fácil de achar para pôr e tirar as coisas. E aquilo me fez um bem muito grande. Muito grande. Minha esposa, depois de alguns meses, percebeu o quanto foi bom para mim. Ela falou, eu vou fazer. Ela reuniu 3 sacos. Fez a mesma coisa. Por que vocês estão rindo? Sabe, queridos, a generosidade não vem naturalmente. Eu preciso começar a trabalhar, cultivar isso, para abençoar a vida de outras pessoas. Às vezes eu vou abençoar, sim, com uma roupa, com um alimento. Às vezes é com um tempo precioso para mim. Você está cansado, você não vê a hora de chegar em casa e descansar, o telefone toca e fala assim, preciso da sua ajuda. Eu lembro muito bem que o pastor Capelletti, Paulo Capelletti, uma vez estava evangelizando um grupo específico, né, travestis, lá em São Paulo, ali na Ipiranga com São João, e ele dava o cartãozinho e falou, se você quiser mudar de vida, liga para a gente. E um belo dia, um desses ligou, era 3, 4 horas da manhã, e aí, alô, quem fala? Rapaz, são 3 horas da manhã, e aí eu vou chamar de João aqui, o João que liga,
Pastor Paulo, é o João, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais essa vida. E aí ele desliga, ó, vai lá em frente da Casa Amarela que eles têm lá, esqueci o nome que eles dão, vai para lá que estou indo para lá. E o Paulo Capelletti acorda e vai dizer, mas Espírito Santo, 3 horas da manhã, você não podia converter ele às 9 da manhã? Tinha que ser de madrugada, eu queria dormir, Jesus. A esposa, bem, com quem que você está brigando? Ele falou, com o Espírito Santo, tem que fazer isso logo agora de madrugada. Às vezes, queridos, Deus quer te usar justamente de madrugada. Eu lembro uma vez, hoje ele é líder, na época não, mas ele ligou, mais ou menos 3 da manhã. Eu falei, Jesus, 3 da manhã, a gente vai lá para socorrer. Aí chegamos lá, o abençoado disse assim, não pastor, eu só queria saber se o senhor viria aqui mesmo. Eu falei, ô meu amado, fica tranquilo, um dia você vai ser líder, e alguém vai te chamar às 3 horas da manhã, e dessa vez vai ser de verdade. Aí alguns meses, esse abençoado ligou e falou, pastor, que boca que o senhor tem. Eu falei, não tenho nada a ver com isso. Eu falei, pois é, me chamaram, e não era para ver se eu ia não, o bicho estava pegando. Eu falei, está vendo? Sabe, queridos, Deus quer te usar, e Deus tem poder para te usar infinitamente mais, mas a pergunta é, você quer ser usado por Deus? Você quer se deixar ser usado por Deus? Porque para Deus não tem limite, eu e você que colocamos limites. Pedro e João estavam indo para adorar o Senhor no templo, e havia um mendigo que estava acostumado a receber esmolas, doações, está lá no livro de Atos 3, verso 6, e antes que ele pudesse falar, aquele mendigo pudesse falar qualquer coisa, disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E se você continuar lendo o texto, você vai ver, que aquele que estava lá, se levantou, e começou a andar, e a primeira coisa que ele quis fazer, foi entrar no templo, adorar o Senhor, agradecer por aquela bênção que era muito maior, do que qualquer dinheiro que ele iria receber. Ele poderia receber o dinheiro, mas a bênção que ele recebeu, ia dar condições para ele trabalhar, ganhar mais, e poder abençoar outras pessoas. A pergunta é, o que você tem para dar, e abençoar a vida de outras pessoas hoje? Segunda coisa que eu vou aprendendo, a primeira é, eu devo dar. Seja esmola, seja abençoar a vida de alguém, eu devo dar. Segunda coisa, eu devo dar com a motivação certa. Repete comigo, eu devo dar com a motivação certa. O versículo 1 vai dizendo, tenham cuidado. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Nós já aprendemos que eu e você devemos dar de nós, dar para a vida de outra pessoa, abençoar, isso nós aprendemos. Aprendemos que devemos dar, mas por que eu devo dar? Você vai dar porque você é constrangido? Você dá o dízimo porque a igreja obriga? Você dar de si para a vida de alguém porque é conveniente? Qual é a motivação? É interessante que Jesus não proibiu que os atos de justiça, as nossas obras, não aconteçam, e que as pessoas não vejam. Ele não proibiu isso. Em Mateus 5,16, ele vai dizendo assim, que brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras, boas obras, e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Deus não proíbe, não impede, mas Ele quer saber por quê, qual é a motivação por trás disso, de você estar fazendo o que você está fazendo. Mais importante do que fazer, é a razão, é o motivo pela qual eu estou fazendo. Tudo, meus amados irmãos, precisam ser realizados para a glória de Deus, glória exclusiva do Pai Celestial, somente para Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aqueles que estão buscando aplauso, reconhecimento, vai ficar nisso. Que legal, que bom. Deus está nos ensinando nesse texto, que aí está a sua recompensa. O elogio, o reconhecimento, talvez o tapinha nas costas, cara, que massa, que legal.
Mas Deus não para por aí. Ele vai dizendo as palavras do Senhor: quando deres esmola. E aqui ele está subentendendo, está ensinando que os discípulos já prestavam essa assistência com regularidade. Eles já faziam isso de maneira costumeira. Quando deres esmola. E aí ele vai chamando para a advertência: não toques a trombeta. O que ele está tentando ensinar? Naquela época de Jesus, o gasofilácio, onde ele lançava as ofertas, era uma caixa onde tinha como que um berrante de Mato Grosso do Sul, só que ele fazia várias curvas, começava com uma boca grande, ia diminuindo, né? Por duas razões. Primeiro, para evitar os ladrões e salteadores que podiam lançar a mão, por isso ele era estilo caracol. Mas segundo, ele queria nos ensinar, não havia cédula, eram moedas na época. Então, quando você lançava uma moeda, ele ia girando, caía e fazia um barulho. E é essa expressão: não toque trombetas. Imagina alguém que está chegando, né, pega lá um monte de moedas de valor e vai colocando. As pessoas vão ouvindo um barulho e vão sendo chamadas a sua atenção para dizer: quem que é esse tão generoso aí? Essa caixa era chamada de shofar, né? Tinha esse intuito, esse propósito. E Deus está dizendo assim: olha, cuidado com esse tipo de conduta que os hipócritas fariseus tinham, andando nas ruas, tentando demonstrar algo que eles não eram. Motivação. Isso me faz lembrar a história que eu ouvi uma certa vez, que falava sobre Jesus, Pedro e os discípulos. Jesus se aproximou deles e disse: olha, eu quero que vocês peguem uma pedra e carreguem por mim. E aí todos os discípulos pegaram uma pedra e carregaram por causa de Jesus. Mas Pedro, muitas vezes eu e você somos igualzinho a Pedro. Ele falou assim: bem, Jesus não falou qual era o tamanho, nem o peso. Então eu sei que pedra cansa. Então eu vou pegar uma pedra pequena que cabe num bolso. Ele pegou, pôs no bolso. E Jesus disse: me sigam. E caminharam, caminharam, caminharam. Chegou a hora do almoço, Jesus disse: ó, nós vamos parar aqui, nós vamos orar e aí nós vamos comer. Pegue as suas pedras, coloque em frente. Jesus orou, a pedra de cada um se transformou em pão. E aí, Pedro viu o tamanho. Você está rindo porque não é você, né? E por mais devagar, por mais lento que Pedro comece a comer, ele termina primeiro que todo mundo. Ele fala assim: me dei mal nessa, hein? Mas na próxima eu tiro o prejuízo. Aí Jesus fala: bem, todo mundo terminou, pegue outra pedra e me sigam. Pedro não era bobo, falou assim: eu vou pegar uma pedra que nesse retorno aqui, eu vou me ralar para pegar, mas eu vou pegar. E ele ia lá, cambaleando, né? Ele falou: eu vou tirar a barriga da miséria na hora do jantar hoje. E foi, carregou, cambaleando, foi. Finalmente chegou ao lugar, perto do rio, perto da hora do jantar. E Jesus disse: ó, cheguem aqui perto. Todo mundo chegou. Jesus disse assim: lance a pedra na água. Pedro falou assim: não acredito. O senhor está brincando comigo, Jesus? Eu ralei para chegar aqui. O senhor está dizendo agora para jogar fora? E aí Jesus, eu imagino que ele tira um suspiro, como ele faz comigo, e fala assim: Djalma, de novo, você está carregando a pedra para quem? Porque eu pedi para carregar para mim. Você está carregando a pedra para quem? Todo esforço que você está fazendo é para quem? Toda luta que você está tendo é para quem? Qual é a motivação? O que faz você ser um líder de pequeno grupo, cuidando de pessoas e falar assim: pastor, tem gente que... Eu ouvi uma expressão esse dia, falou assim: pastor, eu fui expulsar um demônio de uma pessoa. Quando o demônio saiu, falou assim: graças a Deus, não aguentava mais aquele crente. De vez em quando eu ouço algum líder falar assim: pastor, nem o diabo aguenta ele não. Mas eu sempre brinco dizendo que Deus nos dá pessoas, não que a gente quer, mas que a gente precisa, para a gente crescer, para a gente aprender a ser perseverante, para a gente aprender a orar pela pessoa, para a gente aprender a crer que Deus pode fazer milagre, inclusive na vida desse abençoado e desta abençoada. Você está carregando pedra para quem, queridos?
Jesus falava que esses líderes hipócritas do texto aqui, eles queriam ser vistos, eles queriam passar essa imagem de piedade, de generosidade. Eles tentavam ser alguém que eles sabiam que não eram. E eu sei disso todo dia, quando eu olho no espelho, eu vou escovar o dente e falo assim: Djalma, vê se anda direito hoje. Vê se aprende a ouvir o mestre e andar de acordo com a vontade dele. Isso me fez lembrar, irmãos, alguns meses atrás, antes da pandemia, estava eu e um irmão aqui em frente à igreja. E aí veio um pedinte, e na minha mente, no meu coração, falou assim: não vou ajudar. E aquele pedinte chegou, pediu, contou a sua história, e o irmão que estava lá, mais sensível, coração melhor do que o meu, falou assim: eu vou te ajudar, mas olha só, você vai comprar droga? Não. Você vai comprar bebida? Não. Cigarro? Também não. Então eu vou te dar, porque senão Deus vai pesar a mão. E ele pegou o dinheiro e foi. Passado uma semana, ou um pouco mais, eu e o mesmo irmão estávamos quase no mesmo horário, ali na frente da igreja de novo. E quem que vem? O mesmo pedinte. Aí eu falei: sobrou. Antes de abrir a boca, aquele pedinte chegou e falou assim: toma esse dinheiro maldito, porque eu peguei ele, menti para você, quebrei a mão, fui atropelado, não aguento, toma o que é teu. Quem anda com Jesus é assim. E eu falei assim: puxa vida, hein? Segundo Coríntios capítulo 12, verso 15, diz assim: assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado. O Senhor Jesus está tentando nos ensinar, meus amados irmãos, que eu devo me gastar por causa do Senhor, que eu devo permitir que outros gastem a minha vida por causa do Senhor. Eu lembro, nosso filho Benjamin tem 32 anos, mas quando estava ainda na barriga da minha esposa, nós não tínhamos recursos para o parto. Minha esposa é professora de música, ela dava aula no fundo da casa, que era o pastor Afonso, e ia dar aula na rua 25 de dezembro, aqui na cidade. E a gente orava, e às vezes minha esposa chegava: e aí, alguma oferta, alguma bênção? Eu falei assim: nada. Uma semana, um mês, estava se aproximando o dia do parto e nada, até que chegou uma senhora, vinda do estado de São Paulo, mudando para aqui, para Campo Grande, não sabemos como, mas descobriu a minha esposa, Sandra, e aí falou assim: olha, eu quero colocar minhas 3 filhas para estudar piano com você, quanto que sai? Faça o cálculo aí, eu vou pagar o ano inteiro. A minha esposa falou assim: não acredito. Eu falei: acredito. Você faz ideia qual era o valor que deu, irmãos? Era o que faltava para o parto do nosso filho. Deus é assim. Deus vai trabalhando na nossa vida, suprindo a nossa necessidade. Deus vai trabalhando para que a generosidade seja algo que vai crescendo na nossa vida e dando fruto. Nos anos 90, estava ajudando um pastor na Igreja Batista Buriti, na área de missões. E eu lembro que era uma campanha. 2 irmãos daquela mesma igreja viveram experiências distintas naquele momento. A ideia era levantar recursos para pastores lá em Moçambique, na África, comprarem uma bicicleta. E tinha um irmão, melhor dizendo, que ele tinha uma bicicleta e Deus falou assim: doa a sua bicicleta. Sabe o que ele fez? Nada. Não doou. Semana seguinte, roubaram a bicicleta dele. Ele falou assim: pastor, eu não dei, o diabo levou. Na mesma semana, um casal juntando dinheiro para trocar a máquina de lavar roupa. E Deus falou também: vai lá e dou o dinheiro que está na poupança para missões. Os 2 tomaram uma atitude diferente. Bem, o que você acha? Eu estou sentindo isso de Deus. Eu também, dá. E deu. Mais ou menos 30 dias depois, tinha um casal, estavam saindo da cidade de Campo Grande, missionários, voltando para os Estados Unidos, e Deus falou ao coração da irmã: pega essa máquina e doa para aquela família que estava juntando o dinheiro para trocar a máquina. E quando deu, a irmã começou a chorar. A irmã americana pensava assim: não gostou. Falou: não.
a gente ia trocar, mas nunca imaginamos ter uma máquina dessa aqui. Deus deu infinitamente mais. Como é que está o teu coração? Eu não vou dar para negociar, eu vou dar porque a minha motivação é abençoar. A minha motivação é ser generoso. Eu quero aprender essa cultura de abençoar, de suprir, de poder ir muito mais além do que eu posso imaginar Deus fazendo na minha vida. Por que você faz o que você faz? O que te motiva a gastar a sua vida abençoando pessoas? Terceira e última coisa que eu aprendo nesse texto, versículo 4. Eu devo dar por gratidão a Deus. Repete comigo. Eu devo dar por gratidão a Deus. Versículo 4. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Gratidão, queridos. Gratidão. A cada dia, principalmente essa semana, Deus estava me lembrando. Djalma, eu perdoei os teus pecados. E quando eu lembro dos pecados, eu falei, meu Deus, o Senhor me perdoou, o Senhor quitou as dívidas. Deus vai dizendo assim, olha, você, Djalma, ia para o inferno, passar a eternidade longe de mim. E agora você vai passar a eternidade comigo. E eu comecei a chorar dizendo, Senhor, não é possível, que amor constrangedor é esse, que vai quitando as dívidas, vai dando um favor imerecido do Pai Celestial. Por isso ele está dizendo, olha, quando a sua mão esquerda der algo que a direita nem perceba. Porque o maior benefício é eu dar com a liberalidade, sem me preocupar o motivo pelo qual eu estou fazendo isso, a não ser eu estou fazendo por amor. Quando eu começo a pensar e lembrar disso, amados irmãos, eu imagino que Deus, a cada dia é mais e mais extraordinário. Ele vai ensinando que eu não devo chamar para mim a atenção. Ele está dizendo, olha, quando você faz algo esperando um aplauso, reconhecimento, acabou por aí. Mas quando você faz motivado por amor, por causa do amor, esse amor que constrange, ele está dizendo que você e eu vamos receber uma recompensa nos céus. Eu não sei qual vai ser essa recompensa, mas como é o homem que é curioso, não é a mulher? Aí os homens vão começar a pesquisar para tentar descobrir que recompensa que é. Eu não sei, mas vai ter. E vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, vai ser algo extraordinário. Deus está dizendo que a gente vai receber do Pai Celestial algo abençoador e tremendo. Eu também, meu irmão, é isso aí, glória a Deus. Isso me faz lembrar, tinha um irmãozinho, então, estou sentindo falta do Marcelo, que ele fala, aleluia, Jesus. E eu lembro de uma irmãzinha, chegou na igreja recém, e ela chegava e falava, aleluia, glória a Deus, e os irmãos não estavam acostumados com isso, irmãos. E aquilo ia incomodar, e cada vez ela estava mais agradecida a Deus, mais alto ela falava, e gente ia ficando assustado, que negócio é esse, não é o nosso costume. E aí queria de todo jeito parar a irmãzinha de falar aleluia, glória a Deus, mas não sabia como. Aí um abençoado descobriu, falou o seguinte, olha para o pé dela, estava precisando de sapatos. Aí reuniram uma comissão, foram na casa da irmãzinha, falou, ó, irmã, a gente reuniu aqui, tem vários pares de sapato para você, você escolhe a cor, tamanho, modelo, mas a gente quer pedir só um favor para você. Irmã, não precisa ficar falando aleluia, glória a Deus. Daí ela recebeu o presente e tal, ficou pensando, chegou domingo, todo mundo curioso, o que é que vai acontecer? Vai falar, não vai falar? Aí acabou o culto, a irmãzinha quietinha. Segundo culto, ela quietinha. Terceiro culto, ela falou assim, com sapato, sem sapato, glória a Deus, Jesus. Amados, aleluia, é para a gente transformada. É para a gente que já viu o significado do sangue do Cordeiro, que te tirou das trevas, da perdição, e te colocou no lugar em que o diabo não pode te tirar. O diabo sabe que quando a gente vai cantando e vai dizendo, Senhor, é pela tua graça, é pela tua misericórdia, é pela tua bondade. Amados, Deus usa até o diabo para fazer a vontade dele.
Uma outra irmã, abençoada, ela gostava de abençoar, de ser generosa, numa dificuldade, abria a geladeira, era só água gelada, você podia escolher qual garrafa, mas só tinha água gelada, e ela na dificuldade, falou assim, Deus me ajuda, e tinha uma rádio evangélica, ela foi lá pedir ajuda, pelo amor de Deus, meus irmãos, me ajuda, e um tal de pai de santo viu o negócio, e falou assim, é hoje que eu vou acabar com a raça desses crentes, pediu para 3 servos, falou, não pega uma cesta básica não, pega um negócio turbinado, leva lá e diz quem mandou, e foram, chegaram lá e a irmã abriu a porta, recebeu com alegria, e você sabe quem é curioso, é homem, não é mulher, ela não perguntou quem deu, de onde veio, ela só encheu todos os armários, a mesa, colocou embaixo, e aqueles homens, rapaz, ela não vai perguntar, terminaram, já estava saindo, já estava na porta, falou, minha senhora, só não tem curiosidade de saber quem mandou esse trem? Falou, meu filho, é o seguinte, eu pedi para Deus, e quando Deus manda, até o diabo obedece. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele vai usando até mesmo o inimigo, o diabo, para realizar a sua boa vontade. 1 Coríntios 13, verso 3 diz assim, se eu der tudo o que possuo aos pobres e entregar meu corpo às chamas, mas não tiver amor, nada ganho. Sabe por quê? Eu aprendo nesse texto que eu preciso dar com a motivação certa, e eu preciso dar com gratidão a Deus, porque quando eu abençoo a vida de alguém sem saber quem está doando, essa pessoa vai ficar tão grata, tão feliz, vai dizer, Deus abençoa a pessoa que fez isso, tão generosa, e Deus vai abençoar quem? A pessoa que fez essa generosidade. Deus quer isso, que você seja bênção na vida de muita gente. Deus quer que você seja instrumento poderoso de transformação, porque quem anda com Jesus, quem é crente transformado, aprende a dar com alegria. Preste atenção nesse vídeo, um vídeo simples, mas várias vezes que eu vi, eu falo assim, Deus, eu preciso ter um coração igual a este homem. Então preste atenção e acompanhe este vídeo.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุข
าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Glória a Deus. Você pode ficar em pé? Louvado seja Deus. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado. Eu aprendo que a verdadeira caridade é dar pela motivação certa, dar por gratidão a Deus. Sabe, aquele moço, ele não estava preocupado, não ia sair na televisão, ele não está preocupado com a fama, o desejo. Você pode imaginar o impacto que, quando ele viu aquela menina na escola, você pode imaginar o impacto na vida daquela menina, estudando e dizendo assim, não tem preço. Não tem preço, amados, a maneira como Deus quer usar você. Não tem preço o impacto que Deus quer fazer na vida de multidões através da sua vida.